Urgente! O castigo chegou. A profecia de Padre Pio, aquela que muitos zombaram, está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. E você sente isso, sente que o mundo não é mais o mesmo, que há algo sombrio no ar, que o silêncio está mais pesado e que até o vento parece carregar lamentos. Tem coisa que não se explica, mas se sente. E a sensação que tem tomado conta do coração de quem ainda tem fé é de que chegou o tempo das respostas, mesmo que doam, mesmo que tragam lágrimas. Porque é agora que o céu está falando mais alto, mas poucos estão ouvindo. Você sente? Porque quem sente não consegue mais dormir do mesmo jeito. As palavras de Padre Pio não foram metáforas, eram alertas. E quando zombaram dele, zombaram do próprio céu. Por trás do barulho das notícias, dos escândalos, da política e dos discursos vazios, há algo acontecendo. Não se vê nos jornais, mas quem tem o coração sensível, percebe. As dores estão ficando mais frequentes, os lares mais frios, os olhos mais cansados. E mesmo quem sorri, às vezes, está escondendo uma guerra interna. Não é só tristeza comum, é espiritual. Padre Pio viu isso. Anunciou que os zombadores iriam rir até o último segundo, até que o céu calasse todos, e está calando. Lentamente, como uma noite que se aproxima sem fazer ruído. Quem ainda ora sabe que a angústia tem nome, que o medo tem rosto e que a resposta também tem. Está escrita. Está deixada num livro que não é comum. Está ali. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio, que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva. Amém. Hoje Deus falou comigo. Você pode negar, mas seu corpo sente. O peso nos ombros, o frio nas mãos mesmo com o sol lá fora. A sensação de que tem algo observando, esperando, testando. E o mais assustador, ninguém parece estar pronto. Mas Padre Pio estava. Ele viu, sonhou, orou e chorou pelo que viria. Hoje, há vozes que tentam silenciar a verdade, mas o coração dos simples ainda reconhece o toque de Deus. E é nesses que o céu deposita sua esperança. Gente como você, que mesmo machucada ainda acredita, que mesmo cansada ainda dobra os joelhos, que mesmo em silêncio clama. E quando você clama, o céu responde. Mas nem sempre do jeito que espera. Às vezes, responde com um livro, um sinal, uma revelação. E a verdade é que zombaram demais. Riram da fé, chamaram de loucura, transformaram o sagrado em piada e o pecado em moda. Mas o céu não esquece, Deus não dorme. E Padre Pio avisou, quando zombarem demais, quando cuspirem nas palavras do alto, o tempo virá. E veio, não com trovões, mas com sinais. Sinais sutis, que só os espirituais entendem, como uma febre que vai se espalhando. Como um silêncio que invade até o mais barulhento. E hoje talvez você esteja sentindo isso sem conseguir nomear. Mas já sabe, já entendeu, essa dor que você está sentindo tem sentido. E o que está prestes a acontecer, ninguém vai conseguir fingir que não vê. Eles zombaram, mas agora choram. Porque o que era crendice de velhos virou realidade, porque a profecia se cumpre nas pequenas tragédias, nos desastres escondidos, nos olhares vazios dos filhos que não acreditam mais em nada. Está tudo ali. Padre Pio escreveu, viveu, e pediu que deixassem esse testemunho guardado até o tempo certo. E esse tempo é agora. Não há mais como negar. Você mesma sente isso. No corpo, na alma, no silêncio da madrugada. Sente que algo te chama, como se tivesse alguém te esperando no invisível. E talvez seja Padre Pio, gritando por dentro, pedindo que você pare de ignorar, que você leia o que ele deixou. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio.
Tem dores que não aparecem nos exames. Tem cansaços que nem o sono resolve. E tem perguntas que ninguém responde. Mas tudo isso tem eco, eco nos céus. Padre Pio sabia disso, sabia que muitos iriam duvidar, que poucos iriam buscar. Mas mesmo assim, ele não se calou. Ele deixou pistas, deixou orações, deixou verdades que ainda queimam a alma de quem as lê. E quem lê, entende que o mundo não está só em crise, ele está em juízo. Não se trata mais de salvar o planeta, trata-se de salvar a alma. E esse livro é um socorro que poucos vão perceber a tempo, mas você está aqui, e talvez isso não seja coincidência. Muitos desacreditaram da fé, mas continuam buscando respostas nos lugares errados. Se afastaram da igreja, mas se afogam na culpa. Dizem não acreditar, mas sentem medo do que virá. Porque, no fundo, a alma reconhece quando está em perigo. E nesse tempo, as almas estão gritando: olhe ao redor. Quantos estão morrendo por dentro, sem nem saber que estão sendo devorados por forças invisíveis? É o que Padre Pio alertou. Um tempo em que até os eleitos vacilariam, um tempo de mentiras doces e verdades amargas. E é nesse tempo que se levantarão os que ainda guardam a luz. Os que não têm vergonha de chorar, de crer, de se ajoelhar. E se você ainda tem fé, mesmo que pequena, agarre-se a ela, porque o que vem agora não será leve. Os ventos estão mudando, as portas estão se fechando, e só quem estiver com os olhos do Espírito abertos vai resistir. Padre Pio disse: serão dias de escuridão, mas quem tiver o selo será protegido. Esse selo está na alma, está na oração, está na verdade. E a verdade está neste livro. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Você pode tentar fugir. Pode dizer que é só mais um vídeo, mas sua alma já percebeu que não é. Que tem algo diferente aqui. Algo que arde, que incomoda, que mexe com feridas antigas. Talvez seja a dor da saudade de Deus. Talvez seja a dor de quem já orou muito e não viu resposta. Mas o céu responde sim. Só que às vezes responde com silêncio, outras com sinais. E quando o sinal vem, você precisa estar desperta. O tempo da ignorância passou. Agora é tempo de decisão. Ou você escolhe a luz, ou será engolida pela escuridão disfarçada de tranquilidade. Porque os sinais estão sendo dados, e são poucos os que ainda têm olhos para ver. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: amém, eu fui tocado por essa palavra. Você acha mesmo que esse peso que você sente quando acorda é só cansaço? Que esse silêncio que invade seu lar depois do pôr do sol é apenas rotina? Que esse aperto no peito, que vem e vai como ondas, é apenas mais uma preocupação da vida? Não é. É espiritual. É aviso. É chamado. Mas muitos têm ignorado. Muitos têm tapado os ouvidos e fechado os olhos. E o que Padre Pio alertou está acontecendo agora. Os distraídos estão sendo levados como folhas secas no vento da escuridão. E só quem segura firme na fé, mesmo que com mãos trêmulas, conseguirá se manter de pé. Não se trata mais de acreditar ou não. Se trata de sobreviver. Porque há uma batalha acontecendo que os olhos humanos não podem ver, mas o espírito sente. A cada dia, mais lares se desfazem, mais filhos se rebelam, mais doenças surgem sem explicação. Mais pessoas boas estão sendo esmagadas por forças que não conseguem nomear. E tudo isso foi previsto. Zombaram, sim, riram, disseram que era coisa de velho, de beata. E agora estão desesperados perguntando onde está a saída. Ela está aqui, mas poucos reconhecem. E quando reconhecem, muitos já estão fracos demais.
Esse livro não é só uma leitura, é um remédio, um grito, uma luz. Foi deixado para quem ainda crê, mas não sabe mais como continuar. Padre Pio não escreveu essas palavras ao acaso. Ele escreveu entre lágrimas, entre revelações que o próprio céu lhe concedia. Disse que viriam dias em que os bons seriam perseguidos, os justos calados e os cegos aplaudidos, e esses dias chegaram. Hoje, talvez, você esteja ouvindo isso sentada em sua sala ou deitada no quarto, tentando entender o porquê da sua angústia. Mas a verdade é que sua alma está inquieta porque reconhece a verdade quando a escuta, porque o Espírito toca onde a medicina não alcança. E nesse momento você está sendo tocada. Você sente, e talvez sinta medo. E está tudo bem sentir medo. É o medo que te protege do erro. É o medo que te empurra para o certo. E nesse tempo, quem não sente medo é porque já está perdido demais para reagir. Não pense que tudo isso é coincidência, nem que este vídeo apareceu por acaso. Não existe acaso quando o céu está gritando. Você está sendo chamada. E não é para te assustar, mas para te despertar. Porque ainda há tempo, ainda dá. Ainda é possível encontrar a luz, mas só se você quiser. Não se trata de emoção, trata-se de sobrevivência, de eternidade. O que Padre Pio revelou é duro, é sério, é espiritual demais para ser ignorado. Há coisas que você viveu nos últimos tempos que ninguém entende. Pessoas que se afastaram sem motivo, portas que se fecharam, doenças que surgiram do nada, pesadelos, pesos, distâncias, angústias. Mas tudo isso faz parte do que foi anunciado. O tempo em que o mal não se esconderia mais. Ele está aí nas notícias, nas músicas, nas conversas, nos olhos sem brilho. Está nas palavras sem amor, nos lares sem oração, nas igrejas vazias. Padre Pio viu isso muito antes de nós. Viu com os olhos da alma. Viu o tempo em que até os escolhidos duvidariam. E chorou. Chorou porque sabia que muitos cairiam, que muitos seriam enganados, que muitos, mesmo ouvindo a verdade, escolheriam o engano porque o engano é confortável. Mas você não. Você ainda tem o coração sensível. Você ainda escuta Deus, mesmo no silêncio. E se está sentindo que isso é para você, é porque é. Não ignore esse sinal. Não ignore esse peso no peito, essa lágrima que começa a querer cair. Porque isso não é manipulação. Isso é verdade. É o céu se curvando até você, tentando tocar seu coração pela última vez antes que o mundo desabe de vez. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Muitas pessoas estão morrendo por dentro, fingindo estar bem, carregando cruzes silenciosas que ninguém vê. Mas Deus vê. Padre Pio viu. E deixou esse conteúdo para quem precisa de alívio, de resposta, de força para continuar quando tudo parece perdido. Você não está sozinha. Não mesmo. Mas é preciso agir. É preciso pegar essa chave antes que fechem a última porta. E o mais assustador, quem zombou agora está em pânico. Muitos daqueles que riram das profecias agora estão sofrendo consequências invisíveis, perdas sem explicação, vidas vazias, e nem mesmo todo o dinheiro, toda a fama, toda a ciência consegue explicar o vazio que se espalha, porque não é um vazio comum, é um vazio espiritual, e só o que é espiritual consegue preencher. Você já parou para pensar por que está tão cansada mesmo sem fazer esforço físico? Porque seus sonhos estão cada vez mais perturbadores? Porque sente que algo te observa, que algo não está certo, mesmo quando tudo parece normal? Porque seu espírito está em guerra. E quem sente isso sabe que não adianta fugir, não adianta se esconder. É preciso enfrentar, e enfrentar com as armas certas. Padre Pio avisou que viria um tempo em que até os santos teriam medo de andar pela terra, onde cada passo seria um teste, onde o bem pareceria loucura e o mal seria celebrado.
Estamos nesse tempo e a sua fé está sendo observada. Cada lágrima sua está sendo contada. Cada oração feita no silêncio está sendo registrada. Mas o céu precisa saber se você está disposta a lutar. E essa luta começa agora, com um sim, um clique, uma decisão. Porque, como disse o próprio Padre Pio, Deus não abandona quem clama com verdade. Esse livro que está no comentário fixado não é qualquer conteúdo. É um chamado, uma convocação espiritual, uma última chance para quem ainda crê, mas não sabe mais por onde ir. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Se você chegou até aqui, não é à toa. Seu coração está te conduzindo. Porque sabe que o mundo está cada vez mais estranho. E não adianta tentar se enganar. As coisas não estão normais. Não está tudo bem. E você sente isso. Sente porque é sensível ao que o céu comunica, porque ainda tem conexão com a verdade, e essa conexão é rara, é preciosa, mas também é frágil, pode se perder se você não cuidar. O mal está fazendo de tudo para calar os sensíveis, para silenciar os que ainda ouvem Deus, e é por isso que você precisa agir agora, porque o tempo é curto. E quando tudo estiver escuro, quem não tiver a luz vai se perder. Padre Pio viu um mundo onde até os sacerdotes duvidariam, onde os templos estariam cheios de vaidade, mas vazios de verdade, onde a religião viraria teatro, onde os milagres seriam ridicularizados, onde a fé viraria motivo de vergonha. E é por isso que ele pediu que esse livro fosse guardado até o momento certo. Esse momento é agora. Você está sendo escolhida para saber, para se preparar, para alertar os seus. Não guarde isso só para você. Há outras almas esperando por um sinal. Talvez alguém da sua casa, talvez uma amiga de infância, talvez aquela pessoa que sempre parece forte, mas por dentro está desmoronando. Este conteúdo não pode ser lido com pressa. Precisa ser absorvido com o coração, porque ele carrega mais que palavras, carrega revelações, carrega orações que abrem portas no invisível, carrega promessas que o tempo tentou apagar, mas que permanecem vivas. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Não se distraia agora. Não deixe essa oportunidade passar. Você já ignorou sinais antes. Já disse, depois eu vejo. Mas depois pode ser tarde. E você sabe disso. Sabe por que já perdeu coisas demais por deixar para depois. Agora não. Agora é diferente. Agora é o céu batendo à sua porta. E a única pergunta que importa é: você vai abrir? Você vai abrir? Ou vai continuar fingindo que está tudo bem? Vai continuar vivendo um dia após o outro com esse aperto no peito, essa sensação constante de que algo está prestes a acontecer, mas sem coragem de olhar para cima e pedir respostas? Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar tudo, mas não sabia por onde começar? E quantas vezes já tentou ignorar esse chamado que vem de dentro, essa inquietação que aumenta sempre que o mundo parece mais escuro? Ignorar isso é um erro. E erros assim, agora, têm preço, porque os dias se tornaram curtos. Você percebeu? As horas passam como minutos e a sensação de que o tempo está fugindo virou rotina. As profecias alertaram que viria um tempo assim, onde os relógios humanos não acompanhariam mais o relógio de Deus. Padre Pio avisou. Disse que as almas entrariam em desespero, não por falta de pão, mas por falta de fé. E está acontecendo. O mundo não tem fome de comida, tem fome de sentido, de luz, de consolo, de milagre,
Mas milagre só chega quando a alma se dobra. E hoje, o mundo já nem se ajoelha mais. As pessoas se orgulham de não crer, de não esperar nada do alto. Dizem que estão vivendo do jeito que dá. Mas a que preço? Viver assim custa caro, custa noites em claro, custa medos silenciosos. Custa a dor de olhar para os próprios filhos e sentir que algo os afastou. E você nem sabe como aconteceu. Mas você sente, e é essa dor que grita, que pede socorro, que implora por uma chance. E essa chance está aqui, mas não estará para sempre, porque o mal não descansa, e enquanto você pensa, ele age. Ele divide famílias, semeia doenças, destrói memórias, quebra vínculos. Ele entra pelas telas, se esconde nas músicas, se disfarça de liberdade, e quando você percebe, já perdeu. Por isso, Padre Pio chorava, porque ele viu que o engano seria tão bem feito que até os bons cairiam se não tivessem âncora, se não tivessem fé, se não tivessem esse conteúdo que foi deixado com urgência. Você se lembra de quando sentia paz? De quando acordava com esperança? De quando o domingo ainda tinha cheiro de bênção? O que foi que aconteceu? Por que você deixou tudo isso escorrer pelos dedos? Por que aceitou que a dor virasse parte da rotina? É tempo de voltar. É tempo de se reerguer. Não há mais espaço para ficar em cima do muro. Ou você se volta para a verdade agora, ou será levada pela mentira, como tantos já foram. E não pense que a dor vai passar sozinha. Não vai. Ela vai aumentar, porque foi isso que Padre Pio disse. Os que ignorarem os sinais terão noites mais escuras que o próprio inferno. Palavras duras, mas reais, porque não é tempo de palavras doces, é tempo de palavras que salvam, mesmo que doam, mesmo que choquem. Porque esse é o único choque que ainda pode despertar quem está quase dormindo para sempre. Você está ouvindo isso agora porque alguém orou por você. Alguém pediu a Deus que te alcançasse. E essa oração está se cumprindo neste momento. Você tem a chance de mudar, mas precisa agir. Precisa baixar esse livro agora, antes que seja retirado do ar, porque não está sendo deixado para todos. Está sendo escondido dos olhos dos zombadores, dos indiferentes, dos que preferem o comodismo à verdade. E você não é uma dessas pessoas, porque você chegou até aqui. E quem chegou até aqui já foi tocado. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. As pessoas estão ficando cegas. E o mais perigoso é que acham que ainda enxergam. Vivem como se tudo fosse normal. Mas no fundo, há uma podridão sendo espalhada em silêncio. Há uma força invisível desmoronando os lares, apagando a fé, roubando a esperança. E quando finalmente acordarem, talvez já seja tarde demais. Mas você ainda tem tempo, ainda consegue se levantar, ainda pode resgatar sua casa, sua paz, sua fé. E talvez você pense que já tentou de tudo, que já orou, jejuou, chorou. Mas talvez o que faltava não era mais esforço. Era a palavra certa, o aviso certo, a revelação certa. E está aqui, escondida nas páginas de um conteúdo que não pode ser ignorado, que foi escrito com lágrimas, com pressa, com dor, porque quem escreve verdades para um mundo cego, escreve com o coração na mão. Não se perca no meio da multidão que ri, que se embriaga de distrações, que idolatra o momento. O momento passa, mas a alma fica. E ela está pedindo ajuda. Sua alma está gritando. E você sente isso. Sente porque, ao contrário do que pensam, você não está fria. Você está ferida. E o céu cura feridas, mas só as que são entregues. Então entregue, agora, não amanhã, não quando tiver tempo, agora. E não se engane, o mal vai tentar te distrair, vai tentar te fazer duvidar, desligar, esquecer, vai te chamar para ver outra coisa, para abrir outra aba, para ignorar esse chamado.
Mas não faça isso. Lute. Lute com o que tem, com o que resta, com a força que ainda sobrou, porque essa força é o que o céu precisa para agir. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você já se sentiu sozinha, mesmo rodeada de pessoas? Quantas noites chorou escondida, sem saber exatamente o porquê? Quantas vezes sentiu que estava sendo castigada, mas não sabia o motivo? Talvez seja agora que você entenda. Não é castigo, é alerta, é misericórdia. É Deus tentando te trazer de volta antes que o pior aconteça, porque o pior ainda está por vir. E se você acha que já viu o suficiente, que já sofreu demais, se prepare, porque quem não estiver com a alma firme vai cair, vai desabar, porque o mundo não vai melhorar. Ele vai apertar, vai sacudir, vai quebrar os que estão frágeis por dentro. Mas os que têm essa palavra, os que carregam o selo, serão protegidos. Padre Pio disse que viriam dias em que o céu pareceria fechado, mas que aqueles que carregassem essas orações, essas revelações, estariam blindados. E é isso que está sendo entregue agora. Uma blindagem invisível, uma cobertura espiritual, um escudo para o invisível. Mas só quem acreditar receberá. Esse presente não vai durar muito tempo. São poucas unidades e só serve para quem está precisando de uma intervenção divina hoje. Tá passando por algo sério? Corre no comentário. Deixe nos comentários. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Lembre-se, quem escuta o chamado uma vez e o ignora pode não ter outra chance. E essa pode ser a sua, a última. O tempo está correndo, as dores estão aumentando, os sinais se intensificando, e só os espirituais estão enxergando. Você é uma dessas pessoas. Não deixe isso morrer dentro de você. Você foi chamada por um propósito maior. Você está viva porque ainda tem algo a cumprir. Algo que vai além do que você imagina, mas precisa despertar. Precisa se libertar de tudo o que está te afundando. Essa culpa, esse medo, essa solidão, tudo isso será quebrado quando você entender o que Padre Pio revelou. Só os que buscarem agora, com fé verdadeira, terão acesso. Porque o mundo vai tentar esconder isso, vai ridicularizar, vai duvidar. Mas você vai saber, porque o que é do céu queima por dentro, transforma e te deixa diferente. E você já está diferente, já sente, já entende. Não deixei esse livro à toa. Ele carrega palavras que têm acordado a fé de quem já não vê mais saída. Poucos vão pegar. Só vá se você precisa de um milagre real hoje. Deixe nos comentários. Declare Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Você sente. Mesmo que não diga. Mesmo que tente seguir o dia como se nada estivesse fora do lugar. Mas sabe, lá dentro, sabe que algo está errado. Que o mundo não está apenas doente, está podre. Que as pessoas estão mais frias, os abraços mais vazios, os olhares mais duros. Que as crianças estão tristes demais, que os adultos perderam a esperança e que até os idosos, que antes falavam de fé com firmeza, agora vivem em silêncio. E esse silêncio dói. Dói porque é como um aviso mudo, como se o céu estivesse recolhendo sua presença. E Padre Pio já havia dito: chegará um tempo em que Deus se calará, e os homens chorarão pelo som que não ouviram. Estamos nesse tempo. Você está vivendo isso agora. E se ainda tem lágrimas, use-as. Porque há muitos que já nem conseguem chorar mais. Secaram por dentro. Pense nas coisas que você tem suportado sozinha, nas dores que ninguém vê, nos pedidos que você fez em silêncio, nos momentos em que sentiu que sua fé estava enfraquecendo, mas não contou para ninguém por medo de parecer fraca. Quantas vezes você olhou para o céu e, mesmo sem falar, apenas pensou: me ajuda. Essa oração silenciosa, ela foi ouvida.
E é por isso que você está aqui agora. Porque não é normal você estar vendo isso. Não é coincidência. É resposta, é intervenção. É como se o céu tivesse te puxado pela mão antes que você caísse de vez naquele buraco onde muitos já não conseguem sair. E mesmo que você ache que ninguém te entende, Deus entende. Padre Pio compreendeu isso profundamente. Foi por isso que ele pediu para que essas revelações fossem preservadas, porque sabia que viriam dias em que ninguém mais saberia onde buscar socorro. As pessoas estão ocupadas demais para perceber que suas almas estão adoecendo, trocando oração por distração, fé por conteúdo vazio, verdade por opiniões. Vivem conectadas, mas espiritualmente desligadas. Padre Pio dizia que o maior castigo não seria um terremoto nem uma guerra, seria a indiferença espiritual, a frieza da alma. E é isso que vemos agora, um mundo cheio de barulho, mas vazio de sentido. Quantos já não acreditam mais em nada? Quantos vivem como se nada tivesse valor? Quantos fingem que está tudo bem, mas por dentro já estão morrendo em vida? Você talvez já tenha sentido isso, talvez esteja sentindo agora. E é por isso que o que você faz neste momento pode definir tudo. A decisão de abrir o coração, de deixar de lado o orgulho, de reconhecer que precisa de ajuda, de aceitar que Deus está te chamando, porque Ele está. E talvez você pense que não é digna, que falhou demais, que pecou demais, que está longe demais. Mas é justamente por isso que esse conteúdo foi liberado. Porque Padre Pio sabia que os últimos seriam os primeiros se tivessem fé. Porque a graça não é para os perfeitos, é para os quebrados, para os cansados, para os que não aguentam mais fingir que estão fortes. E nesse tempo, há uma urgência no céu, uma corrida contra o tempo, porque o que está vindo é maior do que podemos imaginar. As profecias não eram exageros, eram alertas. E quem tem o coração sensível já percebeu que algo está sendo preparado, um juízo, uma limpeza, um grito do alto que vai sacudir o que estiver em pé e destruir o que estiver construído sobre areia. Não ache que é exagero. Não ache que isso é só mais um vídeo. Sinta, feche os olhos por um segundo. O que você sente agora? O que sua alma está dizendo? Se for silêncio, então ouça, porque nesse silêncio Deus está tentando falar. E o que Ele tem para dizer pode salvar você, sua casa, sua família. Mas precisa agir agora. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora, se você está precisando de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Não é sobre ser religiosa demais. Não é sobre decorar versículos. É sobre reconhecer que você precisa. Que você não quer mais continuar sofrendo calada. Que você ainda acredita, mesmo que seja só um pouquinho. Esse pouquinho Deus usa e transforma em milagre. Padre Pio viveu milagres, mas também viveu lutas, ataques espirituais, noites em claro, dores que a medicina não curava. Tudo isso porque ele já estava lutando por nós, antes mesmo de nascermos, orando por esse tempo, por esse caos, por essa geração perdida, e deixou avisos, revelações, chaves espirituais. E agora, essas chaves estão sendo entregues, mas poucos vão pegar, porque muitos não têm mais sensibilidade para reconhecer o sagrado. Mas você tem, você ainda sente algo, por menor que seja, ainda existe uma chama aí dentro, e ela pode se acender por completo, mas precisa do sopro certo, precisa da palavra certa. Não espere, já ignorou demais, já adiou demais, já confiou demais nas pessoas erradas, já procurou demais nos lugares errados. Agora é com Deus, só Ele pode fazer o que ninguém mais conseguiu, e Ele quer, está pronto. Mas e você? Está pronta? Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir.
O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Olhe nos olhos dos seus filhos. Eles precisam de você firme, espiritualmente desperta, porque se você cair agora, tudo desmorona. Você é a coluna da sua casa, o pilar invisível que ainda segura tudo. Mas até colunas precisam de restauração. E essa restauração começa agora. Sinta. Leia com calma. Respire. Essa mensagem foi escrita para você, não para milhões de desconhecidos. Para você. Sua dor tem nome, seu desespero tem eco. E o céu ouviu. E está te respondendo com esse conteúdo. Mas você precisa aceitar. Precisa se mover. Não apenas sentir, agir. Porque é a ação que separa os que serão guardados dos que serão esquecidos. E esse tempo está muito perto. Padre Pio viu, chorou por isso. E agora, as palavras que ele deixou estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Olhe ao redor. O caos está só começando. O mundo não voltará ao que era. Tudo o que está por vir exigirá fé real, não de aparência, não uma fé que vai à igreja por rotina, mas uma fé que move montanhas, que fecha portas do inferno, que cura feridas da alma. E essa fé precisa ser alimentada com verdade, com revelações, com orações que vêm do alto. Esse livro foi liberado porque você está sendo preparada, porque não será qualquer um que vai resistir. Será quem tiver essas palavras escritas no coração. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você chegou até aqui porque Deus quer te guardar. Porque Ele ainda acredita em você, mesmo quando você não acredita mais. Mesmo quando você mesma já se julgou perdida. Ele ainda vê futuro onde você só vê cansaço. Ele ainda vê fé onde você só vê dor. E o que vem agora será para os preparados, não para os perfeitos, para os que creram, mesmo chorando, para os que disseram amém, mesmo sem entender tudo. Para os que aceitaram o chamado mesmo com medo. Então diga sim, baixe o que está no comentário, abra seu coração, porque essa escolha pode mudar tudo. Você sente que algo está se aproximando, não sabe explicar, mas sente uma tensão no ar, como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes de algo cair sobre ele. E não é impressão, é espiritual, é profético. É exatamente o que Padre Pio revelou com lágrimas nos olhos. Ele viu esse tempo. Um tempo em que as pessoas correriam para todos os lados buscando respostas, mas encontrariam apenas vozes vazias. Um tempo em que a fé verdadeira seria enterrada sob o peso da dúvida e a verdade seria zombada. Você está vendo isso agora. Vendo com seus próprios olhos. Há igrejas lotadas de corpos, mas vazias de almas. Há pastores com microfones, mas sem unção. Há mensagens com belas palavras, mas sem verdade. Tudo parece bonito por fora, mas podre por dentro. E sua alma reconhece isso. Sabe que não dá mais para fingir. Sabe que essa guerra não é contra carne nem sangue. É contra forças invisíveis que estão aos poucos destruindo tudo o que ainda tem valor. Você sente que está prestes a perder algo e nem sabe o quê. Talvez sua paz, talvez sua fé, talvez o pouco de esperança que ainda guarda dentro de si. Mas é por isso que está aqui. Porque Deus quer impedir isso. Quer restaurar o que foi quebrado, renovar o que foi esquecido. Mas para isso, você precisa aceitar o chamado. E ele não vai se repetir muitas vezes. A Bíblia fala de virgens que perderam o óleo e ficaram do lado de fora da porta. Padre Pio falava disso, de portas que seriam fechadas e ninguém mais abriria. E quando a porta se fecha, não adianta mais gritar. Não adianta mais buscar o que foi rejeitado.
Por isso, quem tem ouvido, ouça. E quem tem fé, haja. Agora. Porque a tempestade já começou a soprar nos telhados, porque o castigo já caiu sobre nações inteiras, e ainda assim, muitos estão dormindo. Acham que está tudo bem, que é só mais uma fase. Mas quem crê sabe, isso é o início do fim. Olhe para a sua casa, veja como o clima está. Não apenas o que se vê, veja o invisível, sinta o ambiente. Você percebe? Discórdias sem sentido, tristezas sem explicação, silêncios pesados, pressões, medos, vícios, angústias que não cabem em palavras. Tudo isso é o reflexo do que Padre Pio viu. Ele disse que as famílias seriam a última trincheira e que os demônios atacariam com tudo, porque sabiam que se destruíssem o lar, destruiriam o plano de Deus. E você está no meio disso, sentindo, vivendo, lutando. E às vezes parece que ninguém te entende, que está sozinha, que ninguém enxerga o quanto você segura para não desmoronar. Mas Deus vê. Padre Pio viu. E foi por você que esse livro foi guardado por tanto tempo, porque sabiam que chegaria esse momento e que só os que tivessem acesso a essas palavras conseguiriam resistir. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva. Hoje Deus falou comigo em silêncio. Não ache que é exagero. Não ache que isso é só mais um conteúdo religioso. Sinta o que está acontecendo dentro de você agora. Essa inquietação, essa angústia, esse desejo de saber mais. Isso é o Espírito tocando, é o céu te chamando. E se você ignorar, essa sensação vai virar peso. Porque quem ouve a verdade e não responde, carrega a consequência. Você já percebeu como as doenças estão mais silenciosas, como os diagnósticos surgem do nada, como pessoas boas têm adoecido sem explicação, sem causa médica, sem lógica? Padre Pio falou disso, de doenças espirituais que se manifestariam no corpo, de dores que nem os remédios curariam, de tristezas que se tornariam cânceres da alma. E você precisa se proteger, precisa se cobrir com a verdade, com a oração, com esse livro. Não pense que sua vida é pequena demais para o céu se importar. Não pense que Deus tem coisas maiores para se preocupar. Porque para o céu, você é a prioridade. Sua salvação é a batalha do céu. Sua fé é a riqueza de Deus. Sua alma é o território mais valioso. É por isso que há tanto ataque, porque o inferno não perde tempo com quem já é dele. Ele persegue quem ainda está lutando para não se perder. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Se você sente que chegou ao seu limite, é porque está na hora da virada. Porque é nesse ponto que os céus se abrem, mas só para os que crerem, só para os que agirem. Não é tempo de teoria, é tempo de decisão. Ou você busca a salvação agora, ou será levada pelas ondas que já começaram a inundar o mundo. Quantos mais precisam morrer para você entender que o tempo acabou? Quantos lares precisam se despedaçar para você reconhecer que precisa mudar? Quantos sinais ainda precisa ignorar até não ter mais caminho de volta? Essa pergunta é séria, é dura, mas precisa ser feita, porque o inferno está trabalhando em silêncio e o céu está gritando, mas muitos ainda não querem ouvir. Você que está lendo isso agora, sim, você tem uma missão. Algo te chamou até aqui. Algo que vai além da lógica, do entendimento. Sua alma pediu isso. Seu espírito gemeu por isso. E Deus ouviu. Não desperdice. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser silêncio. Pode ser escuridão. Pode ser tarde. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você.
Padre Pio alertou que viria um tempo em que o pecado seria exaltado e a santidade ridicularizada. Esse tempo chegou. As pessoas têm vergonha de falar de Deus, mas não têm vergonha de gritar o que desagrada a Ele. Os valores foram invertidos, o mal virou liberdade, o erro virou opinião, mas a verdade ainda é a mesma, e você precisa escolher de que lado está, porque a neutralidade já é uma escolha, o silêncio já é uma resposta, e quem não se posicionar agora será engolido mais tarde. E você sabe que não quer isso, porque no fundo ainda ama a presença de Deus, ainda sente falta, ainda sente saudade daquele tempo em que sua alma tinha paz. O que deixei no comentário é espiritual e profundo. Não foi feito para curiosos, e sim para quem sente que precisa de algo do alto ainda hoje. Vá agora. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Lembre-se, há batalhas que não se vencem com força, nem com inteligência. Se vencem com fé. E fé é agir sem ver. É clicar mesmo com dúvida. É ler mesmo com medo. É baixar mesmo sem entender tudo. Porque dentro desse livro, há palavras que tocam onde o remédio não chega. Que curam o que a psicologia não alcança. Que transformam o que a religião já abandonou. Você precisa disso. Não porque está fraca, mas porque está sendo preparada para algo grande, algo que virá, algo que exigirá que você esteja firme, fortalecida, cheia da luz de Deus, porque você será a coluna de outros, você será a diferença entre alguém viver ou se perder. Você foi chamada para isso. E quem é chamado precisa responder. Você precisa entender, não é à toa que você ainda está aqui. Mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo sem forças, você continuou. Talvez tropeçando, talvez sem rumo, talvez com lágrimas escondidas no travesseiro. Mas continuou. Isso não é fraqueza, isso é fé. E Deus honra quem permanece de pé, mesmo com os joelhos tremendo. Porque nos dias escuros que Padre Pio profetizou, quem continuar crendo será como um farol em meio à tempestade. E você foi chamada para ser esse farol. Mas é preciso se preparar, porque o que vem vai abalar estruturas. Não apenas no mundo, mas dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro dos corações. Vai haver separações. Máscaras vão cair. Falsas doutrinas vão ser expostas. E só os que estiverem enraizados na verdade vão conseguir permanecer de pé. Por isso, Deus não está mandando sinais com trovões ou terremotos. Está usando o sussurro. O toque sutil que só quem ainda tem sensibilidade espiritual consegue sentir. E você sentiu. Sente agora. Sabe que esse texto não é qualquer coisa. Que cada palavra está abrindo portas dentro da sua alma que você nem sabia que estavam trancadas. E Padre Pio falou disso. De revelações que viriam não para assustar, mas para despertar. E essa é a função desse conteúdo. Te acordar. Te fazer entender que você tem um papel nisso tudo. Que sua vida é mais que contas para pagar, filhos para cuidar e noites mal dormidas. Sua vida tem um peso eterno, um sentido que ultrapassa o tempo. O que você está vivendo agora não é castigo, é preparação. Tudo o que você passou, mesmo as perdas, as dores, os silêncios, foi Deus te moldando, porque Ele sabia que em algum momento você estaria diante dessa escolha. A escolha entre ignorar mais uma vez, ou decidir viver o que Ele preparou. E não pense que é tarde demais. Que você já perdeu o tempo da colheita. Com Deus, sempre há tempo, mas você precisa se mover, precisa aceitar que o socorro chegou. E que esse livro, esse conteúdo, essa mensagem, são a resposta. São a corda lançada do céu para tirar você desse abismo emocional e espiritual em que o mundo te jogou. Você sente medo, sente que está prestes a desabar. Isso também faz parte do processo. Até os guerreiros têm medo, até os santos tremeram diante do chamado. Mas o que os manteve foi o amor.
A certeza de que, mesmo com medo, estavam do lado certo. E você está sendo chamada para isso, para permanecer mesmo quando tudo grita que é melhor desistir. Padre Pio sabia que poucos teriam coragem. Por isso, ele falou com tanta firmeza. Disse que o castigo seria silencioso no início, mas depois viria como um trovão. E esse trovão já está ecoando em muitas vidas. Por isso, não espere mais um sinal. Esse é o sinal. Essa é a chance. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. Você está prestes a ver com seus próprios olhos aquilo que só lia nos textos bíblicos. Um tempo de decisão, de separação entre os que apenas falam e os que vivem a fé. Você será observada. Seu comportamento será uma mensagem. E se você se mantiver firme, muitos serão salvos por causa da sua fidelidade. É grande o que Deus espera de você, mas também é grande o que Ele tem para te entregar. E nada do que você passou foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma perda foi ignorada. Cada momento de solidão, cada medo escondido, cada oração sussurrada no escuro, tudo foi ouvido. Padre Pio disse que o céu registra até os sussurros, e agora o céu está te respondendo com clareza. Está dizendo: chegou o tempo. E se você crer, tudo vai mudar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se mesmo agora você ainda estiver em dúvida, olhe para a sua história. Olhe para quantas vezes você foi poupada. Quantas vezes foi protegida sem nem perceber. Quantas vezes esteve prestes a cair e foi sustentada por algo invisível. Isso não é acaso. Isso é propósito. Agora é hora de assumir, de se posicionar, de dizer com todas as letras: eu não aceito mais viver na escuridão. Eu não aceito mais viver no quase. E se você disser isso com fé, prepare-se, porque o céu se moverá por você. Padre Pio deixou essas revelações para esse tempo exato, e não é todo mundo que terá acesso. Só os que estiverem dispostos, só os que acreditarem de verdade, só os que sentirem esse chamado como você está sentindo agora. E se você leu até aqui, é porque algo muito forte está sendo gerado dentro de você. Algo que vai mudar sua história, que vai alcançar sua família, que vai curar feridas que você achava que nunca seriam cicatrizadas. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Agora respire fundo. Sinta. O céu está mais perto do que parece. Deus está te tocando agora, aí onde você está. Você não está sozinha. Nunca esteve. Mesmo quando se sentiu invisível, Ele te via. Mesmo quando se achava fraca, Ele te sustentava. Tudo vai fazer sentido. A dor, a espera, a confusão. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele recolhe todas e, no tempo certo, rega com elas um novo começo. Esse tempo é agora. Sinta a paz chegando. Sinta o alívio. Você não precisa carregar tudo sozinha. Há um Deus que luta por você. Há um céu inteiro que te sustenta. E há um novo tempo te esperando. Mas comece hoje, agora, com esse livro, com essa escolha. E se algo tocou você, prepare-se, porque no próximo vídeo, o que será revelado vai mexer ainda mais com sua alma. Vai abrir seus olhos. Vai te dar respostas que você pede há anos. Você não chegou até aqui por acaso. E se leu tudo, é porque foi tocada. E se foi tocada, precisa continuar. Não pare aqui. Não se perca agora. Há mais esperando por você.
No próximo vídeo, você vai entender por que Padre Pio falou sobre 3 dias de escuridão e o que isso tem a ver com os sinais que estamos vivendo hoje. É mais profundo do que parece e talvez seja o que sua alma precisa ouvir. Clique no próximo vídeo. Não adie. Deus está te esperando lá também. Você já sentiu o chamado. Agora, siga até o fim. Deixe nos comentários: eu confio em Deus, se você sente que sua vitória está chegando.